Fala, galerinha animada da toxicologia, como está você? Há quanto tempo? Nem parece que eu tô mais gravando vídeo. Você tá achando que eu tô aqui de mão abanando, fazendo porcaria nenhuma? Não, nós estamos trabalhando bastante, você que pensa. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Maurício, sou professor de toxicologia na Universidade de Brasília, do curso de farmácia. E se você está aqui de paraquedas, seja bem-vindo e lembre-se sempre, aquela papagaiada toda. Clica na porcaria do joinha, cara. Se inscreve aí. Carlito, põe aí o se inscreve bem grande na minha cara, assim, ó. Pá! Se inscreva. Tasca um joinha já, você não viu o vídeo ainda, mas se você for assistir ele inteiro, você vai esquecer de clicar no joinha ou você não vai gostar. Então clica agora no joinha para que você garanta o meu sucesso, pode ser? Valeu, galera. Bom, hoje o assunto da aula é... Carlito, põe aquele efeito psicodélico aqui, por favor. Faz a gente girar, colorido, bonito. Isso mesmo, alucinógenos. Roda a vinheta. Bom, vocês devem estar adorando o assunto, né? Se você clicou nesse vídeo para assistir e você não é meu aluno, imagino que você deva ter uma certa ligação ou um certo interesse em conhecer como que essas substâncias atuam no organismo humano. Então hoje é o dia, senta aí, essa aula vai demorar. Então esquenta a bundinha na cadeira e puxa o seu café igual aqui comigo, ó. Não é alucinógeno, mas é estimulante. Bora lá que hoje o assunto é bacana. Primeiramente a gente tem que definir, né? Ou vamos colocar as definições. Todo professor gosta de falar definições no começo, né? É pedagógico, então eu faço a mesma coisa que eu copio a galera que sabe fazer as coisas. O que seria um alucinógeno? Um alucinógeno, por definição, é qualquer substância, quando em dose não tóxica, ou seja, em doses que seriam abaixo daquelas doses onde pode levar a pessoa a um estado deletério de saúde, vai causar alterações de percepção, alterações de pensamento e alterações no estado de ânimo. Ou seja, são substâncias que vão mexer no nosso cérebro de forma qualitativa, né? Então, não é nenhuma substância que vai acelerar o nosso cérebro, não necessariamente vai acelerar, como são os estimulantes, que é o caso aqui do meu amigo café, ou dos depressores do sistema nervoso central, como o caso dos benzodiazepínicos, álcool, etc., né? Essas substâncias elas são também chamadas de psicodélicos, ou psicodomiméticos, ou psicodislépticos também, tá? Não tá aí no slide, mas tem esse nome também, caso vocês vejam alguma prova de concurso aí na frente, ou caso o traficante que está vendendo para você fale assim, estou vendendo psicodislépticos, e você tem que saber do que ele está falando, né? No dia que o traficante estiver falando desse jeito, eu acho que a gente tem que liberar tudo. Bom, o que seria uma alucinação, então? Se a gente sabe o que é um alucinógeno, a gente tem que saber o que é uma alucinação. A alucinação é uma percepção, ou seja, uma sensação, aliás, é o contrário, né? É uma percepção, ou seja, é algo que você consegue enxergar, mas você não está sentindo. Então, tipo, você consegue enxergar que algo está gelado, mas não necessariamente você está sentindo frio, certo? Isso é uma alucinação. Já uma ilusão ou uma alteração de percepção já é incluindo a sensação, né? Ou seja, uma percepção distorcida de uma sensação. Então, tipo, tá frio o negócio, eu encosto e falo assim, nossa, mó quente. Tipo a galera do Rio Grande do Sul, sabe? Quando chega, se você é gaúcho, para com esse negócio de falar, pô, aqui tá só 2 graus, calorão. Calorão nada, meu amigo. A gente sabe que tá frio aí, mó friaca, você tá cheio de blusa, tomando chimarrão 10 vezes por dia, você vem falar que tá calor, tá calor. Calor nada, né? Ou seja, isso é uma ilusão, certo? E a gente ainda tem a definição de delírio, tá? Para que não pode ser confundida com a definição de alucinação, para que vocês não achem que esse vai ser o efeito que um alucinógeno vai causar, né? O delírio é uma construção intelectual, tá? Ou seja, é uma coisa que o nosso cérebro constrói e que tem completo afastamento da realidade e que a convicção em cima dessa construção é inabalável, tá? Isso acontece principalmente em casos de doenças psiquiátricas como esquizofrenia, por exemplo, tá? Pode acontecer também em casos de demência, tá? O caso de Alzheimer, etc. Ou ainda uma convicção que é baseada em falsas conclusões que são tiradas da realidade
exterior. Ou seja, é aquele sintoma clássico da pessoa que está delirante ou num quadro esquizofrênico, por exemplo. Okay? Não confundam esse tipo de sintoma com a alucinação. Ok? Vamos falar então especificamente dos nossos amigos alucinógenos. Passa o slide. Olha aí quem que nós temos. Eles podem ser divididos em 3 principais classes. E aí, obviamente, que são classes químicas. E aí, meus alunos que viram e falam, A gente assiste a aula do professor Maurício, parece que a gente está assistindo aula de química. cara, metade do mundo, aliás, 1/3 do mundo é químico, 1/3 do mundo é biológico, 1/3 do mundo é físico. E a matemática explica isso tudo por trás. O que você quer da vida, meu amigo? Passar umas molequinhas aí, vai, para de reclamar. Aliás, essa primeira aí que tá aí em cima, a molecada adora fazer tatuagem, né? Gosta de tatuar. Tatuar, quem que é essa criança aí? Serotonina. Você fala, molécula do prazer, né? Não só isso, a gente vai ver que a serotonina atua em um caminhão de lugares. E se vocês gostam de química, vocês sabem que a serotonina é uma indol-etilamina. Até eu gaguejei para falar. As indol-etiaminas são substâncias que têm potencial alucinógeno, tá? Ah, mas a serotonina é alucinógena? Obviamente que na concentração que a gente produz dentro do organismo, não, meu amigo. Mas as substâncias que conseguem ou aumentar demasiadamente a liberação de serotonina ou que mimetizam a ação da serotonina têm potencial, sim, de causar alucinação. Mas é. Aí nós temos aí as feniletilaminas, que vai ser assunto da próxima aula que eu vou publicar, que é a aula de anfetaminas. As feniletilaminas, elas são anfetaminas, necessariamente, tá? Mas nós temos algumas dessas anfetaminas que, além de ter o potencial estimulante das anfetaminas, também tem o efeito psicodisléptico que eu falei, né? No caso, a gente tem aqui essa criancinha que está aqui dentro, ó, bonitinha. Ó, essa parece uma lagartixinha, né? Com esses 2 oxigênios aqui. Essa criança nada mais é do que o MDMA, o metileno dioximetanfetamina. Meu amigo, a balinha da balada, né? Bem que tá todo mundo atualmente tão trancado dentro de casa que acho que a venda de MDMA deve ter despencado nos últimos tempos. E aqui embaixo, no que nós temos os alcaloides tropânicos. Esses alcaloides tropânicos também têm potencial alucinógeno. Vamos falar um pouquinho deles depois. Bora lá. Primeiramente, vamos falar do principal representante das indol-etilamina, certo? Que são quem mesmo? O que é quem mesmo? O LSD. O dietilamida do ácido lisérgico. O LSD vem do alemão, tá escrito aí o nome dele no slide. Eu vou pedir para minha aluna Júlia, que está fazendo alemão, minha aluna de doutorado, para que ela diga essa palavra, porque eu não consigo. Vem aqui, Júlia! Vai! Grava, fala que a sua... Você está fazendo alemão faz 10 anos já, porque você vai para a Alemanha, e desde criança você sabe que você vai para lá fazer seu doutorado de sanduíche. Fala essa palavra alemã aqui, porque tudo que é alemão parece um xingamento, por natureza, né? Então fala aí, por favor, vem cá, aparece no vídeo. Oi, pessoal. A câmera tá lá, tá? Ah, tá. Oi. Chama Lysergsäured dietilamide. Errou! Obrigado, Júlia. Pode ir. De nada, tchau, pessoal. Aproveitem a toxicologia. Yes! Você tem que pedir para se inscreverem também, mas tudo bem. Se inscreve aí, pessoal. Boa. Se você está assistindo esse vídeo em 2029 ou 2030, você pode ter estranhado que eu estava de máscara com minha aluna aqui agora. Se você não tem memória, nós estávamos em pandemia, ou estamos ainda, né, no momento. Você que está aí em 2029, talvez você não esteja vendo. Será que vai existir YouTube em 2029 ainda? Não sei, né? Enfim. Se você está assistindo esse vídeo daqui a alguns anos, você vai falar, pô, esse cara está de máscara ainda. Porque nós estamos gravando isso aqui em 2021, logo depois do auge da pandemia. Portanto, nós temos que manter o distanciamento social e, obviamente, dentro desse distanciamento a gente tem que usar máscara, tal. Eu só tiro agora enquanto eu estou gravando e a minha aluna está lá na PQP, está longe. Portanto, agora que a gente sabe como é que fala estranho em alemão, a gente precisa conhecer essa molécula, né?
Não era, ela exatamente está aqui também, ó. Acabei de fazer ela aqui no modelinho. A gente vai entender um pouquinho dela daqui a pouco. O LSD, ele foi desenvolvido a partir de alguns alcaloides de um fungo. Um fungo chamado Clavíceps purpúrea. Esse Clavíceps purpúrea produz uma série de alcaloides, entre eles a ergotamina. Por isso que são chamados alcaloides do ergo. Quem está fazendo farmácia aí já deve ter ouvido falar desse trem, na farmacologia, alguma coisa do gênero. O LSD, ele é potentíssimo, atua em baixíssimas concentrações e a gente vai falar bastante dele agora. Vamos entender quem foi que descobriu essa bagaceira aqui. O LSD foi sintetizado em 1938 e ele chegou a ser comercializado como antidepressivo em 1947. Tá ligado por que os vovôs são tudo doidão? Sacou, né? Todas essas moléculas que hoje a gente chama de droga era remédio na época deles. Quem criou essa molécula LSD foi um químico, Albert Hofmann, de uma empresa farmacêutica chamada Sandoz. E aí tem um relato dele, que ele transcrevia nos caderninhos de anotação dele. Quem faz iniciação científica, pós-graduação, deve ter o hábito de fazer um caderninho aí com anotações das pesquisas, resultados, etc, né? Ou era para ter pelo menos, né? Ou desorganizado. Aí vamos ver o que o Albert Hofmann escreveu aí no caderninho dele de pesquisa. Ele falou assim, precisei interromper meu trabalho, e esse é o relato do dia que ele sintetizou a primeira vez esse trem. Precisei interromper meu trabalho no laboratório no meio da tarde e ir para casa, pois estava sofrendo de um estado de notável fadiga combinada com uma leve tontura. Em casa, deitei e mergulhei em uma não desagradável condição de intoxicação, caracterizada por uma imaginação extremamente estimulada. Em um estado similar a um sonho, com os olhos fechados, achei a luz do dia desagradavelmente clara. Percebi um fluxo ininterrupto de figuras fantasiosas com formatos extraordinários e um intenso e caleidoscópico jogo de cores. O cara era poeta, fala sério. Após aproximadamente 2 horas, essa condição se foi. Veja, o Albert Hofmann, ele não bebeu nada lá do lance que ele estava sintetizando, mas as condições de laboratório naquela época não eram as condições de biossegurança que a gente tem hoje, preparar tudo dentro da capela, tudo bonitinho, né? O cara estava fazendo em cima de uma bancada e provavelmente o trem deve ter vaporizado e ele deve ter aspirado pequenas microgramas do LSD que estava sendo sintetizado ali, né? E aí, nisso, ele já sentiu esse efeito por 2 horas, né? Olha só que maravilha. Hoje em dia, o LSD é comercializado em forma de papelote, né? Ele é feito uma solução de LSD, preparado, os traficantes produzem essa solução de LSD, né? Não necessariamente os traficantes, né? Mas o produtor. E eles fazem os papeizinhos embebidos nessa solução de LSD, né? Eles molham o papelzinho, esses selinhos que eles recortam depois, né? E deixam secar. E aí vai ficar embebido em LSD, né? Tem a galera que faz em cubo de açúcar também, né? Aquele negócio, põe um cubinho de açúcar, põe no suco, no café, não sei o que, e gléu, né? Esses selinhos, tem a galera que usa, então, em cima, embaixo da língua, enfim, já ouvi relatos aí, já vi relatos de literatura de gente usando até dentro do olho, por via retal, enfim. Ser humano é complexo, como vocês sabem, né? Bora lá então. A dose típica de LSD envolve entre 50 e 100 microgramas da molécula. O que é um micrograma, professor? É a milésima parte de 1 miligrama. O que é um miligrama, professor? É a milésima parte de 1 grama. O que é 1 grama? 1 grama é quase nada. Ou seja, é a milésima parte da milésima parte de quase nada e, portanto, você pode entender a potência desse trem, dessa substância aí, né? E dá uma olhada uma dose dessa de 50 a 100 microgramas de LSD, dá a quantidade de efeito entre 6 e 12 horas.
Obviamente que essa duração ela é dose dependente, né? O Hoffman provavelmente ele se expôs a uma quantidade bem menor do que esses 50 ou 100 microgramas, e por isso que ele teve uma duração de 2 horas aí, né, no efeito dele. À medida que essa concentração vai aumentando de dose, né, vai também aumentando o tempo. Dá uma olhada, as principais vias de uso são as vias oral e a via sublingual, né? E aí a gente tem essa tabelinha que foi tirada de um artigo, eu tinha que botar referência aqui, mas não coloquei, não é meu, tá? Eu peguei esse artigo, ele é um trabalho que está citando, inclusive, esse trabalho do Hork. Eles deram o LSD per os em latim significa boca, ou seja, por via oral, mas eles aplicaram também por via intramuscular, intravenosa e intraespinhal, na medula, isso! E qual foi a dose? Aí eles variaram entre 100 e 250 microgramas pela via oral, entre 100 e 200 microgramas pela via intramuscular, 40 e 180 microgramas pela via intravenosa e 20 a 60 microgramas pela via intraespinhal. Massa, início dos sintomas, aí, por via oral, começa depois de meia hora, 45 minutos, pela via intramuscular entre 15 e 20 minutos, pela via intravenosa entre 3 e 5 minutos, pela via intraespinhal, menos de um minuto. Obviamente, você já está jogando na medula, caminho direto para o cérebro, né? Mas o pico dos efeitos, independentemente da via de aplicação, é o mesmo. Pela via oral varia um pouco mais, justamente porque é uma via um pouco mais variável, né? Você lembrar da minha aula de cinética? Vamos lá, galerinha. Ô, slide, volta. Aula de toxicocinética, parte 1, absorção. Tá aqui, ó, no card. Vai lá assistir, caso você não tenha visto ainda e você queira saber como é que as substâncias percorre nosso organismo. E dá uma olhada, o pico de efeito é o mesmo. Isso acontece porque a substância, o LSD, ele se difunde muito pelo organismo, tá? Então, o pico de efeito dele vai ser exatamente o mesmo, porque não tem tanto metabolismo rapidamente dele, né? E dá uma olhada na duração total. Entre 9 e 10 horas para todas as vias, né? Pela via oral pode ser até 12 horas, justamente por causa dessa variação aí na absorção, né? Ou seja, dura o mesmo tanto para qualquer via. Olha só que interessante. Por isso que os usuários de LSD ficam caçando via nova aí para enfiar o LSD para dentro. Não tem porquê. Entendeu, coleguinha? Bora lá. Próximo slide aqui. E nós sabemos que os efeitos do LSD se dão em 4 fases, essencialmente, tá? Isso vocês vão encontrar em vários livros sobre drogas, sobre substâncias alucinógenas e tal, né? Café, eu gosto mais dos estimulantes. Bora lá. Tá frio meu café já. Fala demais. As 4 fases são chamadas de início, platô, pico e término. O início acontece entre 30 minutos a 1 hora após a ingestão, onde começam os efeitos visuais, as cores, formas geométricas. Isso pelo menos é o que é relatado pela maioria dos usuários, tá? Obviamente que isso pode variar, porque a percepção é de usuário para usuário, certo? Depois vem o platô, que dura mais ou menos umas 2 horas. A pessoa acha que o tempo não está passando nunca. Tem gente até que reclama, falando assim, nossa, não aguento mais ver isso daqui, queria que parasse, mas não para. Os efeitos visuais se tornam mais intensos. E depois do platô, que chega o chamado pico, né, diferentemente do que a gente viu lá na tabelinha do artigo, né, que dura de 2 a 3 horas, é onde a pessoa entra no estado de sinestesia, perda do senso temporal, e aí nessa hora ela pode entrar naquele negócio de good trip, bad trip e tal, que é quando a pessoa tem uma sensação muito boa, ela se sente bem, ou ela se sente extremamente mal. Vocês vão encontrar gente de todo jeito falando, tentando explicar quando que é good trip, quando que é bad trip, e na verdade isso é tão variável que não tem como a gente montar uma correlação distinta sobre isso, tá? Se você estiver bem, você vai ter good trip, se você estiver mal, vai ter bad trip. Isso não existe, pelo menos uma correlação que já tenha sido estudada, tá? E a fase de término dura mais ou menos 2 horas, e é onde os efeitos começam a diminuir, começam a sumir.
certo? Bora lá. Vocês viram que eu coloquei aqui um efeitinho de espaço aqui do lado? Pra pessoa viajar bem, né? Carlito, cada vez que eu mudar de slide, olha só que legal. Põe uma transição maluca, psicodélica e põe girando, mudando de cor, sei lá. Faz um trem meio maluco aí pra galera ficar passando mal durante a aula, beleza? Se você tiver fotofobia, lamento. Legal. E aí a gente tem vários estudos de cinética do LSD, mostrando a absorção dele, né? E mostrando que ele pode ter interação com alimentos, né? Por via oral, né? Obviamente. Então a absorção ela pode ser reduzida pela metade, se o estômago estiver cheio. E como eu sempre falei para vocês, os estudos eles demonstram claramente que mesmo por vias de administração diferentes, os efeitos são similares. Nesse estudo aqui, essencialmente, ele está comparando o LSD com outro alucinógeno, que é a psilocibina, mostrando a duração dos efeitos, tá? Mas só para que vocês tenham noção mais ou menos de como que essa curva cinética se dá. Tchau, slide. Legal. Como eu falei para vocês, o LSD ele se difunde bem pelo organismo, né? E ele se difunde passando por os diversos órgãos, principalmente fígado, rins e pulmões, né? Então ele vai se direcionando para esses órgãos. E vejam, a concentração dele no sistema nervoso central é extremamente baixa. E mesmo sendo extremamente baixa essa concentração, ainda assim causa esse efeito super duradouro. Poxa vida! Veja, 0,01% da dose vai parar no cérebro. 0,01% de uma dose que já é baixinha. Então vocês imaginem a potência real dessa bagaça chamada LSD, certo? Sofre o processo que a gente fala de recirculação enterohepática. Falei isso também lá naquela aula de cinética que eu coloquei no card ali anteriormente. Que é justamente o fato da substância ela ser excretada pelas fezes e pelo fato dela ser bastante lipofílica, ela acaba sendo reabsorvida. E esse é um dos grandes fatores que faz com que o LSD tenha essa cinética tão prolongada, esse tempo tão prolongado de efeito, né? Então, o LSD ele vai sendo excretado junto à bile e vai sendo reabsorvido. Excretado e reabsorvido, excretado e reabsorvido. E o trem atua numa concentração tão minúscula que por isso que acaba sendo prolongado esse efeito. Em relação à ligação às proteínas plasmáticas, a gente sabe que existe uma variação grande nos estudos que já fizeram essa avaliação, principalmente com animais, né? Então, obviamente que para cada tipo de animal pode mudar essa taxa de ligação e a gente vê que tem uma variação aí em ratos, coelhos, tal, entre 65% e 90%, que é uma ligação de média para alta, tá? De médio alta para alta, né? E vejam, se liga pra caramba a proteína, o trem é difundido pra cacete e a concentração no sistema nervoso central é baixinha e o trem é potente desse jeito. Legal. Como que é a biotransformação do LSD, né? A gente adora falar de biotransformação aqui na toxicologia, falamos todas as aulas sobre isso praticamente, e a biotransformação do LSD não vai ser diferente por obviedade, né? O LSD ele pode ser biotransformado via citocromo P450, levando à formação de metabólitos inativos, principalmente. Vou mostrar no próximo slide para vocês, né? As principais reações catalisadas pela CYP são as reações de hidroxilação e as reações de N-desalquilação. Professor, eu não sei que reações são essas. Põe um efeito massa nessa minha voz que eu fiz agora, Carlito. Aqui, ó, tá no card. Aula de CYP. Foi a primeira aula que eu gravei pro YouTube. Tá fantástica aquela aula. Obviamente que eu sou nada modesto, né? Vê aqui, ó. Vai lá. Assistir a aula de CYP depois dessa, né? Claro. E temos também a excreção. Mais uma vez, façam a referência àquela aula de cinética. A formação de... não, aqui é outra aula aqui no card, ó.
Só dando trabalho para mim, para eu achar esses cards aqui. Aula de toxicocinética, parte 2. Parte de biotransformação e excreção. Onde eu falo da formação dos glicuronídeos, né? Que é a conjugação com ácido glicurônico, que é extremamente importante para poder excretar o LSD, e é justamente onde a gente tem a parte da reabsorção enterohepática, já que esses metabólitos glicuronilados, a fração deles que é excretada junto às fezes, que é uma fração menor, obviamente, mas essa fração que é excretada, ela consegue ser desglicuronilada, olha, consegui falar sem gaguejar, e isso e aí a gente vai ter o LSD livre de novo, que vai ser reabsorvido. Bora lá, olha aqui os metabólitos, que bonito. Mas moléculas, professor, sim. Vamos lá. Um dos principais metabólitos na urina é o 2-óxido 3-hidroxi-LSD. Essa daqui é a moleculinha do LSD, tá bem reduzidinha aqui, né, para ficar mais fácil de caber aqui, a notação química dela. Então, se vocês observarem, a gente tem a hidroxilação nesses dois pontos aqui. Eu acredito que meu mouse esteja aparecendo hoje, aparecendo. Nesses dois pontos a gente tem os pontos de hidroxilação, né? Então a gente tem a 2-óxido 3-hidroxi, LSD. Esse daqui é inativo e ele é excretado na urina principalmente, né? Aqui a gente tem a N-desmetilação, onde eu tenho a retirada desse grupamento metil do nitrogênio, portanto formando o N-desmetil-LSD. A atividade dele é menor, tá? Mas ele ainda é ativo, ok? Mas é pouco ativo. O LSD ele também pode sofrer outra reação de desalquilação, que é a retirada de um etil agora desse nitrogênio, na verdade esse nitrogênio aqui, né? E ele vai formar então o N-desetil, que era desmetil, perdeu um grupamento metil, um carbono, que ele vai perder 2 carbonos, N-desetil-LSD. Esse daqui é inativo, ok? E temos aqui também a outra reação de oxidação, né? É uma hidroxilação, e essa hidroxilação é seguida de uma glicuronilação, que vai formar então o 14-hidroxi-LSD-glicuronídeo. Isso daqui pode ser excretado junto às fezes ou à urina principalmente, né? E esse outro aqui é a mesma reação, porém vai entrar em outra posição desse anel, essa hidroxilação, formando o 13-hidroxi-LSD-glicuronídeo. Então, na verdade, aqui são 2 passos, tá? O glicuronídeo não entra aqui sozinho. Aqui a gente tem primeiro uma hidroxilação na posição 14 ou 13, e depois disso a gente tem a adição, ou a reação de fase 2, que é a conjugação com ácido glicurônico. Maneiro. Volta, slide. Professor, não entendi nada. Volta, aperta pause, volta, assiste de novo. Todos esses conjugados com ácido glicurônico são inativos, ok? Portanto, assista de novo se você não entendeu. Vai cair na prova, professor? Se você não é meu aluno daqui, beleza, esquece. Mas se você é meu aluno daqui, vai cair na prova, obviamente. Eu aviso tudo que vai cair na prova, o povo ainda tira 5. Bora lá então. Não. Cinética de excreção. Meia vida do LSD de 175 minutos. Puxa vida, 175 minutos? Isso daqui dá praticamente 3 horas, certo? Então, a cada 3 horas, a concentração plasmática cai à metade. Olha só. Então, se aqui eu tenho uma concentração inicial de 9,5 nanograma por ml de plasma, depois de 3 horas é de se esperar que eu tenha metade disso, certo? Um pouco mais de 4,5, vai dar 5, ó. 3 horas. É um pouco diferente aqui, né? Tá dando 4,5. Não, 4,5, tá dando, bateu. Olha aí, a cinética não costuma errar. Obviamente que isso daqui é estudo com animal, né? E esses estudos com animais, eles vão ter uma certa variação em relação ao humano, mas é o padrão ouro que a gente tem hoje para fazer esse tipo de análise, sem eu ter que ficar dando a droga para humanos. Aí, já estou vendo que tem um monte de gente que se voluntariaria aí para fazer esse tipo de estudo, né? Então, assim, ó, 1% é excretado de forma inalterada na urina, ou seja, ele é bastante biotransformado, né?
Legal. Próximo slide. Cadê? Próximo slide. Passa. Não, só o próximo. Aí. Vamos agora para o que interessa, aquilo que a galera gosta, né? Mecanismo de ação ou tóxico-dinâmica. Não falei lá antes que o LSD tinha uma similaridade com a serotonina? Sabemos, hoje, de forma bem clara, que o LSD é é um agonista de receptores 5-HT. O que é 5-HT, professor? 5-HT, se você não fez a farmacofisiologia, blá blá blá, o isca sachê lá para trás, não tem como você saber, né? Por isso que é importante fazer as coisas antes. O 5-HT é uma molécula chamada 5-hidroxitriptamina, vulgo serotonina. Então vocês vão encontrar nos livros como 5-HT ou serotonina, certo? Pode chamar do jeito que vocês quiserem aí. E como é que a gente sabe que o LSD é um agonista de receptor 5-HT? Porque a gente tem estudo onde foi administrado ritanserina, que é um antagonista específico de um subtipo desses receptores de serotonina, que é o subtipo 5-HT2A. E nós sabemos que quando a ritanserina é administrada logo antes do LSD, a pessoa não tem efeito nenhum. Então ela não fica loucona, não tem os efeitos psicodislépticos? Não. Justamente porque o LSD é um agonista de receptores 5-HT2A. A gente vai ver que não só eles, tá? Mas principalmente eles. Por isso que a gente veio com essa teoria, né? O LSD ele parece ser então um agonista de 5-HT2A, ou de receptores do subtipo 2A de 5-HT, né? E sabemos também que o LSD não tem alta afinidade pelos receptores de dopamina. Se você assistiu a minha aula sobre cocaína, tá no card aqui, ó. Card, cocaína. Eu não posso ficar indicando tantos cards, eu acho que o máximo que eu posso colocar são 3 cards por vídeo. Então, às vezes, quando eu faço muita indicação de card, você vai ter que caçar no meu canal aí, porque às vezes a hora que eu vou lá colocar, tem um limite de número de cards que eu posso colocar por vídeo. Né, o YouTube. Facilita a minha vida. Não. E aí, se você lembra lá da minha aula de cocaína, então, você deve ter visto que os receptores dopaminérgicos estão muito associados à dependência. Então quer dizer que LSD não está associado à dependência? É isso aí. Mas você vai contar isso para quem? Para quem quer usar LSD? Para quê, né? Informação desnecessária, vamos dizer assim, né? Obviamente que isso deve ser levado em conta quando a gente pensa em políticas públicas, né? Se a gente está pensando em substâncias que têm potencial de causar problema no trânsito, por exemplo, o LSD com certeza é uma delas, né? E, portanto, tem que ser controlado, né? A pessoa não vai usar LSD e sair dirigindo um caminhão de 10 toneladas. Vejo um monte de vídeo de gente falando como burlar teste toxicológico. Meus vídeos de cannabis e cocaína estão cheios de gente perguntando: professor, quanto tempo eu tenho que ficar sem usar o trem para poder passar no exame toxicológico do Detran? Meu amigo, se você quer usar substâncias de abuso, é uma escolha que você faz na sua vida. Use as substâncias de abuso, tá? Eu não sou da pessoa que vai falar pra você, tem que ser puro e santo. Eu tô tomando meu café, certo? Tomo meu vinhozinho de vez em quando. Mentira! Então, quem sou eu pra falar alguma coisa? Mas eu não vou assumir uma profissão onde eu vou dirigir um ônibus escolar, uma carreta que vai andar 100 km por hora numa rodovia cheia de gente. Certo? Então, se você quer usar a sua substância de abuso, por que você está indo atrás de usar de uma carteira D para dirigir coisas? Não faça isso, meu amigo. Certo? Agora, se você quer realmente, quero a carteira, e não vou mais usar droga, beleza, ok. Mas, lembre-se, a responsabilidade que você tem atrás de um volante é muito grande. Pode estar carregando um monte de crianças, você pode atingir um carro, que está cheio de famílias dentro, e aí você vai fazer o que depois que isso acontece?
Vai falar, pô, foi culpa do LSD, foi culpa do MDMA, foi culpa da cannabis, foi culpa de não sei o quê. Não, meu amigo, a culpa foi sua, que escolheu dirigir sob efeito da substância, certo? Então, pensa nisso. Não tenta burlar o efeito, o teste toxicológico. O que você tem que fazer primeiro é se livrar da substância e depois que você conseguiu não usar mais, aí você pensa, eu gostaria muito de completar o meu sonho de vida, que é dirigir uma carreta. Muita gente tem esse sonho de vida e é legítimo. Acho que então você pode fazer isso, mas desde que você não coloque outras pessoas em risco. E para você fazer isso, você não pode beber. Eu não posso nem beber de final de semana quando eu não estou dirigindo. Óbvio, né, o espertinho, vamos de substancialista. O problema é você usar álcool concomitantemente com direção, né? E usar outras substâncias. A gente vai ver na aula de anfetaminas que eu vou gravar ainda essa semana, que tem uma galera que usa anfetamina como droga de trabalho, né? Para ficar ligado, né? Só que o tanto que a pessoa acaba saindo de si e acaba tendo problema em relação a acidente de trânsito e tal, é uma coisa infindável. Mas vamos lá, voltar ao assunto aqui da aula, que eu já desregulei, já fui para frente, eu divago pra caramba, como vocês estão acostumados aí, por isso que minhas aulas duram 10 horas. Nós sabemos então que o LSD ele não tem alta afinidade pelos receptores de dopamina, já que quando a gente dá antagonistas dopaminérgicos, as pessoas não deixam de ter o efeito alucinógeno associado ao LSD. Já foi testado, por exemplo, risperidona, haloperidol, e a pessoa continua tendo os efeitos alucinógenos do LSD. Massa. Vamos ver aqui, próximo slide. Aqui, ó, dá um bisu. Duas molequinhas aqui, ó. Esse daqui é o LSD e esse daqui é a serotonina. Por isso que consegue atuar e atua de maneira muito mais forte, por causa que esse resto da molécula que dá mais interação junto ao receptor 5-HT2A. Olha aqui, ó, minha molequinha. Vamos achar esse anel aqui, ó. Olha aqui, ó, desenhado bonitinho, né? Que você olha aqui tem uma confusão, né, de coisa. Vamos separar aqui, ó, esse anelzinho aqui do LSD. Vem pra cá. Tá fazendo errado? Acho que eu tô fazendo errado, peraí. Imbecil, né? Óbvio que tô fazendo errado, né? Então vamos tirar aqui, ó. Tira essa criança aqui, essa criança aqui. E olha só que bonitinha. Tananã. Olha o que nós temos aqui. Só vou trocar um branco por um azul. Aliás, por um vermelho. Vermelho é oxigênio, tá? O azulzinho é nitrogênio. Dá um bisu. Quem que eu tenho aqui? Não sei. Exatamente a mesma moleculinha da serotonina. Peguei o meu LSD, desmontei ele, ó, e formou quem? Exatamente a minha serotonina. Não é bonitinho? Não. Massa! Volta pra cá, molequinha. Aí, tô perdendo as coisas aqui pelo chão já. Legal. Já era, desmontei. Próximo slide. Não é para aumentar o slide. Vocês perceberam que o tio tá cada vez mais senil, né? É mesmo? Me internem, por favor, um dia. Dá uma olhada aí, ó. Estudos de afinidade do LSD com diferentes receptores, todos eles são subtipos de receptores serotoninérgicos, são todos subtipos de receptores 5-HT. Mas tem tudo isso, professor, de receptor 5-HT? Tem, não necessariamente nós expressamos todos, tá? Em todas as regiões do corpo, do cérebro, né? Do corpo, na verdade, porque a gente tem receptor de serotonina em várias partes do corpo, né? Veja, alguns deles são receptores de rato, né? Outros são receptores humanos, temos, então, os estudos feitos in vitro, né? Com esses receptores. E dá uma olhada aqui, ó. Esse KI em nanomolar significa a afinidade. Quanto menor o KI, significa que eu preciso de menos molécula para ativar o receptor, certo? Ou seja, o que nós sabemos por esse estudo aqui dessa galera? Que o LSD tem altíssima afinidade pelo receptor 5-HT1A, dá uma olhada aqui, 1.1, depois o 5-HT2A, que a gente viu lá com os estudos da ritanserina. Pô, mas então ele também atua em 5-HT1A? Também. Mas e o efeito não é diferente? O efeito é de prazer, é por isso que a sensação que o Hoffman sentiu lá atrás é uma sensação não desagradável, né? Lembra? E aí a gente tem afinidade por vários outros receptores, menos 5-HT6,
Pô, 33 mil nanomolar já é uma concentração muito alta, né? A pessoa nunca vai ter essa concentração dentro do organismo. O 5-HT4L também não, 1000. Né? Mas todos os outros, dá uma olhada. Talvez o 5-HT1B um pouco menos, né? 93, tá? É bastante. A maioria dos receptores 5-HT, o LSD interage. Que legal, né? Portanto, ele é um agonista de diversos tipos de receptores, diversos tipos de receptores serotoninérgicos, mas o efeito psicodisléptico se deve principalmente ao subtipo 5-HT2A, justamente por causa daqueles estudos com a ritancerina, que a gente sabe que é bem específico para o 5-HT2A. Massa? Legal. Vamos lá então para os efeitos agudos do LSD. Efeitos físicos. Midríase. Midríase. O que significa midríase, Júlia? Grita daí. É quando diminui ou aumenta O quê? a pupila. Diminui ou aumenta? Aumenta. Aumenta, que belo chute! Tinha 50% de chance de acertar. Perda de apetite, aumento de frequência cardíaca, pressão arterial e temperatura corporal. Veja, as alucinações visuais são aquelas semelhantes aos pacientes esquizofrênicos. Eu me lembro, na minha juventude, eu saía de casa para ir dar um rolê com a molecada, bater figurinha, que era um costume da minha época, a gente tinha as figurinhas que vinha dentro do chiclete, ping-pong. Só vai entender isso quem tiver a minha idade, tá? A gente tirava aquelas figurinhas, tinha figurinha da Copa do Mundo de 86, nossa senhora, 86, nem sua avó era nascida, né? Aí a gente tirava as figurinhas lá, Maradona era o que mais tinha. Aí a gente se juntava com a molecada para fazer bafo, né? Batia assim, paf, e virava as figurinhas, o que virasse, você ganhava, né? Então cada um botava a sua figurinha e aí o pessoal batia lá para ganhar. Aí a gente saía de casa para bater figurinha. Quando eu voltava, minha mãe achava que eu estava drogado, né? Eu fui bater figurinha, ela ficava vendo, ela chegava assim perto de mim: você está drogado? Você usou substâncias de abuso? Eu: mãe, que coisa, não. Aí ela olhava e falava: deixa eu ver seu olho. Meu olho? O que meu olho tem a ver com isso, né? Hoje, professor de toxicologia, eu sei, porque, obviamente, se a pessoa está apresentando ou miose ou midríase, ela pode estar exposta a diferentes substâncias. Minha mãe era auxiliar de enfermagem, então ela entendia um pouco do assunto, né? Vai saber se ela não tinha usado já várias dessas substâncias também, né? Então, cada um mede com a sua própria régua, né? Ainda bem que minha mãe não assiste meus vídeos. Se estiver assistindo, eu lamento, eu lembro disso, tá vendo? Ó, trauma de infância, coisas que você não deve fazer com o filho. Legal, voltando. As alucinações visuais que o paciente não, né, que o usuário de LSD apresenta, são similares às alucinações observadas em pacientes esquizofrênicos, as visuais, né, mas não as sensações, não, como eu falei para vocês, né, e nem a convicção em cima dessas alucinações é a mesma, né. Os usuários também relatam alteração no processamento de informações, né, então a pessoa pode ou não interpretar o que está no meio ambiente onde ela está presente, tá. A pessoa apresenta ainda uma sinestesia audiovisual, então ela começa a misturar um pouco, né, o que está enxergando, o que está ouvindo, né, e ela começa a apresentar um sintoma chamado de derrealização, onde ela acha que o mundo exterior, aquilo que está passando ao redor dela, parece irreal, parece sonho. Lembra que o Hoffman já descreveu isso lá? As coisas pareciam como um sonho? Isso é super comum, tá? Além da despersonalização. Isso não necessariamente todo mundo apresenta, mas vários usuários relatam um sentimento de distanciamento de si mesmo, né? A pessoa começa a pensar: peraí, mas eu sou eu não sou eu, quem sou eu? A pessoa começa a fazer as coisas e parece que ela está se enxergando como se ela estivesse fora do corpo. Não é uma experiência fora do corpo, tá? É uma impressão que a pessoa tem, faz parte do quadro de alucinação, ok? E os efeitos crônicos? Os principais efeitos crônicos são de tolerância. Se a pessoa usar todo dia, por 4 dias, já começa a haver um processo fisiológico chamado de downregulation, ou seja, uma regulação para baixo, né, da tradução literal do inglês aí, que significa uma menor expressão dos receptores 5-HT2A, justamente.
certo? Então a pessoa começa a ter menos receptor para o LSD atuar, então ela precisa começar a aumentar a quantidade de substância para que alcance a quantidade mínima de receptor a ser ativado. Além disso, não há desenvolvimento de dependência, como eu falei para vocês, pelo menos que nós tenhamos conhecimento até hoje, pelo menos a dependência química, né, obviamente. Também não é relatado sintomas de abstinência, sintomas de retirada, justamente por não afetar diretamente o centro dopaminérgico, né? E um monte de gente já fez estudo de LSD em animais. E vejam, animal não tem o mesmo processo cognitivo que nós humanos, tá? O grande diferencial da espécie humana para as outras espécies é o tamanho do nosso córtex. O nosso córtex é a estrutura do nosso cérebro que é responsável pelos fatos cognitivos, tá? Por aquilo que a gente consegue interpretar, raciocinar, calcular, interpretar, tirar conclusões ou julgar baseado em eventos passados. Tudo isso é função do córtex, tá? Animais têm córtex? Tem, obviamente, né? A maioria deles, todos os mamíferos têm, e vários animais, obviamente, também têm córtex. Só que muito menor, ou seja, com um potencial cognitivo milhares de vezes inferior. Ou seja, quando eu administro uma substância que é essencialmente de atuação cortical, ou seja, que tira a nossa capacidade de interpretar esses dados, de fazer o reconhecimento das formas, das coisas, isso para um animal não tem lá muito sentido, certo? Ele não tem isso na natureza dele, né? Por isso que quando a gente fala de dar um alucinógeno para um rato, por exemplo, a sensação que ele vai ter é uma sensação de aversão, tá? Eles não gostam da sensação de sair do mundo real deles, né? Ou de estar fora daquele pequeno processo cognitivo que eles têm, né? Ou do processo cognitivo possível para a espécie deles, né? E é exatamente por isso que tem um monte de estudo que tenta avaliar os efeitos de alucinógenos, principalmente do LSD, em animais e fracassa, né? Porque o animal vai ser sempre aversivo. E aí quando a gente tenta fazer a relação de substâncias psicodélicas ou essas substâncias psicodislépticas, alucinógenas, para ver o potencial, por exemplo, antidepressivo que elas têm, tem muito estudo com moléculas antidepressivas que são feitas em animais. E o comportamento de uma substância com capacidade antidepressora acaba sendo semelhante ao comportamento que um animal tem quando ele está com aversão. Principalmente alguns modelos, modelo de labirinto, modelo modelo de campo aberto, tal. O rato ele apresenta um comportamento bastante semelhante. E aí a pessoa começa a falar assim, não, olha, esse alucinógeno aqui, ele tem potencial antidepressivo. E aí você vai ver, na verdade, o efeito é aversivo, né? Não deu para avaliar. De repente a substância até tem o potencial antidepressivo dela, mas não necessariamente. Mas, infelizmente, as pessoas acabam interpretando dessa forma. Por isso que é importante que a gente tenha a compreensão mecanística por trás das substâncias, né? Vamos lá, um outro efeito crônico que é normalmente associado ao LSD, e a galera fala pra caramba disso, é o efeito chamado de flashback. Flashback, todo mundo morre de medo, que todo mundo já fez uso de LSD, fala assim, pô, se eu tiver um flashback algum dia, pode acontecer, meu amigo. O que é o flashback? Essencialmente, ele é o fato de você experimentar novamente o efeito da substância após a interrupção do uso. E aí experimentar o quê? Um ou mais dos sintomas que você teve da vez que você usou. E isso pode acontecer anos após, tá? E a galera fica tentando falar, não, porque o LSD é lipofílico, então ele se acumula em tecido adiposo, e aí quando você acumula tecido adiposo, você vai lá, faz um exercício e pá, libera LSD, beleza, dá um flashback. Sabe aquele lance que você manda pro grupo de zap do seu tio? Fake news? Seu tio, seu avô, você escreve lá, ó, tio, fake news, é mentira.
Vacina funciona. Sabe esses negócios que você manda lá no grupo do seu tio? Quando vierem falar de flashback é a mesma coisa. É fake news. Não fica nada armazenado em tecido adiposo. Pelo menos que a gente tenha conseguido provar até hoje, tá? O que existe é bem relacionado já, que consta inclusive do Código Internacional de Doenças, é o fenômeno chamado HPPD. A sigla em inglês aí desordem de percepção alucinógena persistente. Professor, fala isso em inglês? Não vou. Por que eu vou ficar falando com meu sotaque macarrônico aqui se eu consigo traduzir a bagaça, né? Não precisa. Arregou. E essa desordem ainda tem um mecanismo desconhecido, tá? Nós não sabemos como é que isso acontece. Pode ser por causa do LSD armazenado em algum tecido adiposo? Cara, a concentração desse trem é tão irrisória, que eventualmente pode até ser, tá? Mas não foi comprovado isso até hoje. Já buscaram, tá? Não foi comprovado isso até hoje. Alright, o que eu tinha para falar sobre LSD era isso. Vamos falar então agora um pouco de pó de anjo e ketamina. Professor, está escrito cetamina lá. Eu sei. Cetamina é um nome em brasileiro, né? Ou em português, né? Só que eu não consigo, eu só consigo falar ketamina, eu acho cetamina horroroso, então eu vou falar ketamina mesmo, aguenta. PCP é a fenilciclohexilpiperidina, ou também chamada de fenciclidina. Foi desenvolvida lá na década de 50, tá? E ela foi desenvolvida para ter uma finalidade anestésica. Só que assim que ela foi desenvolvida, a galera já viu que dava barato. E aí virou uma substância de abuso entre os anos 60 e 70 do século passado. Né? É uma base fraca, lipossolúvel. Essa sim se distribui melhor em tecidos adiposos, ok? E ganhou esse nome de PCP aí, por causa obviamente, do nome, né, da fenciclidina, que está aí em negrito, mas também por causa do acrônimo aí, da nomenclatura em inglês de Peace Pill, né, ou Pílula da Paz, né? Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Já a ketamina, ou cetamina, dá uma olhada como é parecido, né, as molequinhas. Foi sintetizada em 62, ela é menos potente que a fenciclidina, tem uma ação mais rápida e mais curta, e ela ganhou vários nomes no mundo inteiro, né? K, Special K, Kit Kat, por causa de ketamina, e aí Kit Kat é um chocolate vendido mundialmente, é um docinho, né? E também Cat Valium, ou Valium de gato. Como assim? A ketamina ela é até hoje um dos principais anestésicos utilizados na veterinária. Por isso que é muito comum ser encontrada em pet shop. Em pet shop eu encontro ketamina? Precisa de receita, amigo. Precisa de receita de veterinário. Sem receita de veterinário você não compra esse trem, tá? Quer dizer, não deveria comprar, né? Pelo menos. Brasil, né? Também é uma base fraca, também é lipossolúvel e permite a administração por diferentes vias. Legal. Padrão de uso da fenciclidina, principalmente via oral, via intravenosa, via fumada e via aspirada, certo? Como é que a gente encontra a fenciclidina? Desde forma líquida, comprimido, que é o tal do PCP, ou mesmo na forma de pó, tá? Que o pessoal costuma cheirar, né? A forma de líquido, ela pode ser adicionado a cigarro, pode ser adicionada a maconha, pode ser adicionada a cigarro de tabaco mesmo, e pode ser misturado com outras substâncias, tá? Como anfetamina, LSD e tal, né? A galera faz uma mistureba das coisas, né? Eu preciso ainda falar um dia desses aí sobre o que pode causar algumas misturas, né? Algumas misturas, vamos dizer assim, que podem ser muito complicadas para as pessoas, né? Se vocês procurarem aí interação de drogas de abuso, vocês vão encontrar umas tabelinhas onde a galera fala pode, não pode, quer dizer, não é que pode ou não pode, né? Nenhuma delas em teoria pode, mas o que dá pior, o que dá melhor, vamos dizer assim, em termos popularescos, né? Já a ketamina
ela pode ser usada por várias vias, mas as principais vias de abuso são as vias aspiradas, via intranasal, e a via intramuscular, injeção. Então a gente encontra soluções, essas soluções são encontradas aí no mercado veterinário, né, facilmente ainda hoje em dia, e o pó cristalino, o pó da ketamina mesmo, que pode ser ou sintetizado, ou tem a galera que pega o frasquinho de anestésico, e fala assim, eu não quero me injetar esse trem, eu gosto da sensação quando eu cheiro. Cada um, né? Aí o cara vai lá, compra consegue comprar o anestésico de gato, de cachorro e tal, leva para casa, põe no micro-ondas, o trem evapora e fica só o pozinho embaixo. E aí ele pode cheirar, né? Olha eu ensinando errado. Não, tô só ensinando como é que as pessoas usam, tá? Para que vocês saibam. Legal. A fenciclidina tem uma cinética também simples, ela é amplamente distribuída como substâncias lipofílicas são, ela tem um volume de distribuição de 6,2 litros por quilo. Lá naquela minha aula de cinética eu falo sobre o volume de distribuição, ensino a fazer contas sobre isso aí, finalmente, né? Esse é um volume de distribuição super alto, ou seja, significa que a substância tem muito mais afinidade pelos tecidos do que pelo sangue, certo? Além disso, a meia-vida é bastante variável, porque essa substância ela sofre reabsorção ativa no estômago. Reabsorção não, desculpa, secreção ativa no estômago. Ela é secretada pelas nossas células do estômago. E aí isso vai para o sangue, vai para a célula do estômago, lá no estômago ela é secretada de novo. E aí a gente vai para o intestino e vai sendo reabsorvida. E é exatamente por isso que é extremamente variável a meia-vida dessa substância. A gente encontra dados aí de literatura que variam entre 18 horas até 2 dias de meia-vida, né? E algumas evidências clínicas falam em meias-vidas acima de 3 dias. Então vocês imaginam o tanto de tempo que esse trem fica circulando no organismo, né? Por via oral nós sabemos que tem um metabolismo de primeira passagem no fígado, ou seja, é bastante metabolizado lá no fígado, até 90% passa por esse mecanismo de primeira passagem. Tem uma taxa de ligação a proteínas plasmáticas média alta, entre 65% e 80%, e a excreção é predominantemente renal. 73% da dose administrada é absorvido aí Obviamente que 73% vocês entendem que é um dado que eu tirei de literatura, né? Isso é uma média, né? Deve variar entre 70% e 75% aí de excreção renal, 3 a 5% nas fezes, uma pequena fração pelo suor e tem uma biodisponibilidade de 72%. Ou seja, aquilo que você usa por via oral vai ser absorvido 72% em relação àquilo que é absorvido pela via intravenosa, que é 100%. Certo? Legal. A fenciclidina, ela se distribui para o sistema nervoso central muito melhor do que o LSD. E a concentração da fenciclidina no sistema nervoso central chega a ser até 9 vezes maior do que a concentração plasmática dela. Em usuários crônicos, são relatados os efeitos muito mais prolongados, né, justamente porque pode ter acúmulo, né, nesse órgão. Né? Alguns estudos falam que não há correlação entre a fenciclidina sérica e os efeitos, justamente por causa desse alto volume de distribuição. Né? Mas alguns estudos mostram que existe sim correlação entre a concentração no sistema nervoso central e o efeito. Estudo feito com camundongo, tá? Óbvio, não tem como fazer isso com humano, né? Vou dar para o humano, arranco a cabeça dele, arranco o cérebro e quantifico ali no cérebro. Acho que não passa em comitê de ética, né? Não deveria passar pelo menos. E por isso é que nós sabemos que como eu ver a concentração da substância no sangue não vai me predizer o quanto de efeito que a pessoa está tendo, significa que eu não tenho como fazer uma predição do tanto de tempo que essa pessoa vai ficar sob efeito da fenciclidina, tá? Por causa justamente dessa grande variabilidade cinética interindividual. Olha aí, né? Vamos mostrar aqui a biotransformação da fenciclidina. Olha aí. Fenciclidina, tá aqui bonitinha, ela é biotransformada por hidroxilação, principalmente via CYP.
onde nós temos então as reações de hidroxilação desse anel piperidínico aqui, ou temos a hidroxilação desse anel hexânico, formando os dois principais metabólitos que são excretados na urina, que é então o PCHP e o PPC, que é a sigla para você facilitar o entendimento de quem são os metabólitos, tá? E esse metabólito PCHP ainda pode sofrer outra hidrólise e onde esse anel vai abrir, tá? Tem a quebra desse anel formando esse outro composto, que é um derivado do ácido valérico, mas ele vai estar presente em concentração menor. Tá? Os dois principais metabólitos vocês têm que saber do PCP ou da fenciclidina é o PCHP e o PPC. Legal. Agora a ketamina, que era aquela molécula parecidinha, né? A gente tem muito mais informação dela, tá? Porque afinal de contas virou um medicamento aí para uso veterinário, principalmente foi usado bastante em humanos também, como anestésico, tá? Aqui em Brasília a gente deve estar, na data que eu estou gravando esse vídeo, numa taxa de umidade do ar de abaixo de 20%. Brasília, terra seca, né? Então, água tem que ser constantemente absorvida. Ó. Saúde. Vamos lá, ketamina. Os principais metabólitos da ketamina são a norketamina e a desidronorketamina, todos os dois formados pela biotransformação via CYP. As principais CYPs envolvidas são essas daí que estão no quadro, CYP3A4, 2C19, 2B6, e aí dá para ver a porcentagem excretada na urina. Como vocês podem ver, a maior parte é excretada de forma conjugada. Então são vários metabólitos conjugados, tá? Como a norketamina, a desidronorketamina, que pode sofrer ainda conjugação, com ácido glicurônico principalmente, para ser excretado. E aí a gente tem a ketamina, a farmacocinética dela, baseada por rota de administração, né? Então intravenosa, intramuscular, por via oral, por via retal, por via nasal. E aí qual que é a dose de indução de anestesia geral, né? Onde a ketamina é mais usada, né? Como agente indutor, né? de anestesia. Então, 1 a 2 mg por quilo por via intravenosa, 2 a 4 mg por quilo por via intramuscular, por via oral ele não é usado como indutor de anestesia geral, né? Por via retal, 8 a 10 mg por quilo, por via nasal, 5 mg por quilo, né? Por via intravenosa a gente tem uma outra possibilidade, que é a administração menor de uma ketamina mais pura, né? Vamos dizer assim, é o enantiômero isolado dela, né? Ou a S-ketamina. Essa S-ketamina é um dos dois enantiômeros da ketamina, é o mais ativo. A gente tem o R e o S-ketamina, né? Essa dose de 1 a 2 mg por quilo é a ketamina racêmica, que é a que a gente encontra mais normalmente, tá? As doses recreacionais mais normais variam, olha só, entre 50 e 100 mg por quilo por via intravenosa, 75 e 125 mg por quilo por via intramuscular, 200 a 300 mg por quilo por via oral. Não temos dados de uso retal por via recreacional. Preconceito isso. E por via nasal, entre 60 e 200 miligramas. Olha só, né? Vejam que essa dose aqui, ela não é de indução de anestesia, tá? Aqui eu estou falando de uma dose que é onde a pessoa vai começar a entrar no estado anestésico, né? Essas doses aqui, elas correspondem a até 25% da dose de uma anestesia geral, completa, tá? O início dos efeitos por via intravenosa se dá após segundos, por via intramuscular de 1 a 5 minutos, por via oral de 15 a 20 minutos, não temos esses dados para via retal, e para via nasal de 5 a 10 minutos. E a duração dos efeitos, pela via intravenosa, 30 a 45 minutos, pela via intramuscular, também de 30 a 45 minutos, pela via oral de 60 a 120 minutos, e pela via retal não temos os dados, pela via nasal de 45 a 60 minutos. E a biodisponibilidade é essa que está aqui, vocês podem ver que a biodisponibilidade, inclusive, parece ser bem menor do que da fenciclidina, né? Mas, vamos entender então o mecanismo de ação dessas crianças. Esse receptor que está desenhado aqui é um receptor de NMDA. O que é esse receptor de
professor? É o receptor de glutamato. A fenciclidina e a ketamina são antagonistas não competitivos. O que significa isso? Significa que se ligam a um lugar no canal ou no receptor, onde impedem a sua ação, mas sem ser no mesmo sítio de ligação dos ligantes fisiológicos, né, dos neurotransmissores, glutamato e glicina, né? Esses receptores NMDA estão associados à atividade hipocampal, principalmente, mas também nos gânglios da base, no sistema límbico e no córtex. Sistema límbico, para quem se lembra lá da minha aula de cocaína, falamos bastante sobre ele, associado a prazer, certo? Ainda sabemos que a fenciclidina e a ketamina também conseguem inibir a recaptação de dopamina, noradrenalina e 5-HT, que eu acabei de falar, que é a serotonina. Então mexe com dopamina? Mexe. Aumenta a concentração de dopamina no centro do prazer? Aumenta. Pode causar dependência? Demais. Legal. Efeitos agudos. Veja, esses efeitos agudos estão associados tanto à fenciclidina quanto à ketamina, ok? São substâncias com efeito bastante semelhante. Em doses baixas, sensação de desligamento do corpo, vertigem, sensação de que está flutuando. Estou falando dos efeitos relatados pelos usuários, tá? Um estado parecido com sono, ou sonho, né? No sono, com sonho, em alguns casos. E ainda uma desorganização cognitiva, dificuldade de concentração, deficiência na formação de pensamento abstrato, hesitação para responder. E, obviamente, que à medida que essa dose vai subindo, a pessoa começa a entrar num estado de anestesia dissociativa e ela pode apresentar comportamento violento. Você já deve ouvir relatos aí de gente que está sendo anestesiada e acaba apresentando algum comportamento violento, né? Eu sei que a aula já está grande, mas eu preciso contar um caos. Quando eu era mais novo, eu fiz uma cirurgia de desvio de septo, meu nariz é horroroso, não tem nada a ver com essa cirurgia, tá? Porque eu não arrumei o nariz, eu só queria abrir o caminho para entrar porque eu tinha apneia do sono. Muita gente tem isso, né? E aí uma primeira coisa que falaram, tenta fazer o desvio de septo. E aí eu fui fazer a tal da cirurgia do desvio de septo e eu só tenho uma recordação dessa cirurgia. Quando eu estava saindo da anestesia, uma recordação não, eu não lembro disso, me contaram, na verdade, né? Quando eu estava saindo da anestesia, os braços estavam lá esticadão, com a veia pega e tal, né? A hora que soltaram meu braço, eu virei, pum! Xinguei de tudo que era nome e dei um socão na cara do médico que me operou. O nariz dele ficou sangrando. E, parece que trincou, sei lá o quê. Enfim, deu uma deformidade. Ele tava arrumando meu nariz, eu estraguei o dele. E quando eu tava na recuperação, com o nariz todo arrebentado por dentro, né, que tava acabado de fazer uma cirurgia de septo, ele apareceu lá com o nariz dele todo com curativo. Ele, puto da vida comigo. Olha o que você fez comigo! Gente, eu não lembro de nada. Enfim, uma piadola, para trazer humor para o momento onde a gente está falando sobre comportamento violento. Comportamento violento que a gente gosta, né, adora ver dentro dos octógonos da vida, né? Não, nenhum deles pode usar esse tipo de substância, ok? Também há aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial, amnésia temporária, eu não lembrava, né, também do negócio, é anestésico, certo? Além disso, leva a um estado de confusão mental, delírio, psicose tóxica, chamada uma psicose associada às alucinações auditivas e alucinações visuais, afinal de contas é um alucinógeno, certo? Já a fenciclidina em doses acima de 20 miligramas, o paciente pode entrar em coma. É um paciente que vai ter uma aparência de paciente não responsivo com olhos abertos, né? Legal nada, né? Outros efeitos agudos, tirei de livro esse, hein? Efeitos subjetivos ou sensações subjetivas no estado dissociativo. Sensação de luz saindo do corpo, visões coloridas, completa perda de senso de tempo, distorções bizarras do formato do corpo, do tamanho, percepções alteradas da consistência do corpo, como se a pessoa estivesse sentindo a própria pele como se fosse de borracha, de plástico, de madeira, né? Ou seja, uma sensação realmente de alucinação, né? A sensação de estar flutuando fora ou que está flutuando ou sem peso, tal, né? Sensação de estar saindo do corpo, né? Vocês veem que é tudo muito parecido com os efeitos do LSD, né? Também são alucinógenos.
a pessoa começa a ter pensamentos repentinos sobre os mistérios da existência ou do próprio ser. Experiências de estar ligado com o resto do universo, né? Estar em uníssono com o universo, né? Visões espirituais ou de seres sobrenaturais, enfim, né? São os tipos de alucinações que são relatadas aí pelos usuários. Acho legal trazer isso para que vocês não precisem experimentar a substância para saber o que acontece, né? Legal. Efeitos crônicos. O primeiro efeito crônico mais clássico é a tolerância, obviamente, e acontece por indução enzimática, então uma tolerância cinética, certo? E vejam, como eu falei para vocês, atua em centro dopaminérgico. E aí está escrito aí, eu falei lá para vocês, causa dependência? Causa pra caramba. Isso está associado principalmente com a ketamina, tá? Com a PCP, com a fenciclidina, está menos relatada. Vejam, a Marcia Moore era uma pessoa importante lá nos Estados Unidos. Em 1970, ela se tornou altamente dependente, ela começou a usar isso cronicamente, né? E aí, dá uma olhada, esse saiu de um relato de um livro, isso aí também, né? Ela teve uma reação psicótica, que é um dos efeitos crônicos possíveis da exposição crônica a essas substâncias. Ela, numa noite gelada do ano de 79, eu tinha 1 ano de idade, hein? Olha só. Ela saiu de casa, subiu numa árvore, ela injetou uma dose de ketamina e morreu congelada sob efeito da droga. Olha aí, né? Ela ficou dependente da ketamina, né? Essa dependência, dizem que tem muito mais caráter psicológico do que físico. Eu tirei de livro isso, tá? Isso ainda, vamos dizer assim, é debatível. Mas por quê? Nós sabemos que os animais se auto-administram ketamina, tá? Por quê? Eu não falei para vocês que era aversivo o alucinógeno? O LSD é aversivo. Mas, como essa substância atua em centro dopaminérgico, já que a fenciclidina e a ketamina conseguem inibir a recaptação de dopamina e também estimulam a liberação dela no córtex pré-frontal, a gente tem o possível efeito de dependência. Vamos ver os efeitos crônicos, então. Mais uma tabelinha pequena que eu tenho que aumentar aqui o slide, então. Dá uma olhada. Psicose, alucinação, desilusão, desordem de pensamento, reação de afeto alterado, né? Seria a pessoa ficar mudando de eufórico para catatônico, né? Na exposição aguda e na exposição repetida, um quadro de ansiedade, paranoico, tal, né? Problemas cognitivos e problemas de desordem no fluxo sanguíneo, no córtex frontal. Olha! O córtex aumentado na exposição aguda, o fluxo sanguíneo, e diminuído na exposição crônica. Ou seja, a exposição crônica pode levar à falta de oxigenação do córtex, né? Aparentemente, homens são mais afetados a longo prazo do que mulheres. Exatamente por quê? Não sei. Pode estar associado à quantidade de neurônios, né? E como homens têm um pouco mais de neurônio, eles devem perder mais fácil, né? Isso é numérico, né? Tipo, obviamente que ter mais neurônio não significa ser mais inteligente, pelo amor de Deus, né? E ainda temos as evidências de neurotoxicidade. Já existem trabalhos com macacos que foram anestesiados por 9 horas ou mais com a ketamina e tiveram mais morte neuronal do que os não anestesiados, né? E as anormalidades na matéria branca em humanos são relatadas em usuários crônicos, gente que veio a óbito, em vários relatos de casos de pacientes humanos, já isso aqui, né? Massa, próximo slide. Olha aí, GHB, professor, nunca ouvi falar nisso. Vamos ouvir falar agora, amigão. GHB, por que esse nome? G de gama, H de hidroxi, B de butirato. É um composto endógeno.
Como é que é? Um composto endógeno, ou seja, fabricado pela gente mesmo. É alucinógeno? Ahá! Tira a seta na minha cara. Ahá! Sim, é. Obviamente que a gente vai ingerir a substância numa concentração muito maior do que a gente consegue produzi-la, né? O GHB, ele é um precursor de GABA. Vamos lá, você já fez aí fez a lição de casa? Estudou farmacologia? Já viu que GABA é um neurotransmissor inibitório? Legal. O que o CGHB faz, então? Além dele ser um precursor na síntese de GABA, estima-se que exista um receptor específico para ele. Olha só. O GHB, que é essa moleculinha que está aqui no meio, ó, que vem lá na síntese do GABA, começa lá com 4-butanidiol ou na butirolactona, ô Jesus. A gente tem a formação desse GHB, que pode levar à formação do ácido gama-aminobutírico. Esse GHB, ele é, portanto, um precursor do GABA. Next slide. O GHB, ele foi sintetizado, foi pensado para que ele funcionasse como um depressor do sistema nervoso central, tá? E que pudesse atuar como um benzodiazepínico, por exemplo, tá? Mas fornecendo mais GABA para a pessoa, né? E essa foi a ideia, né? O que acontece? Quando começaram a desenvolver esse negócio, eles viram que o GHB atravessava bem a barreira hematocefálica, mas que também estava associado a aumento dos hormônios de crescimento. E aí começou a ser usado por bodybuilders, porque o fabricante disse isso, né? Essa correlação, porém, é fraca, ok? Então não vai, você que é marombeiro, não vai querer usar GHB, pelo amor de Deus, tá? Hoje em dia, o GHB é usado como droga de abuso e é vendido aí sobre várias alcunhas, como líquido X, êxtase líquido, cherry meth ou metanfetamina de cereja. É considerado o que nós chamamos hoje de club drug, né? Assim como o MDMA, o êxtase, né? Uma droga de uso em ambiente de boate, danceteria, esse tipo de coisa, né? Mas também é utilizado terapeuticamente em alguns países do mundo para tratamento de narcolepsia, que é uma condição onde a pessoa tem uma disfunção cerebral, onde ela simplesmente está conversando e de repente, pof, apaga, né? Que é uma condição que às vezes as pessoas que têm apneia, como eu falei para vocês que eu tinha antes, podem ter também, né? E a narcolepsia é problemática, né? Além disso, é facinho de sintetizar, não vou mostrar como fazer aqui, porque não é assunto para essa aula, enfim, vamos lá. Legal. Esse GHB é um pozinho, vendido como pozinho, né? E pode ser dissolvido em água para facilitar misturar com bebida. Bebida alcoólica, né? E aí, esse GHB é uma das substâncias que é utilizado como date rape drug. O que significa isso? Date rape seria um sequestro aí para se encontrar, né? Para ter um encontro romântico. Ou seja, uma droga para estupro, ou tal Boa Noite Cinderela, né? Então vocês, pessoas aí, principalmente meninas, né, mulheres, que aceitam bebidas de estranhos, ou que tá aí com um colega e de repente olhou para o lado, ele colocou um pozinho na sua bebida, ou um líquidozinho, umas gotinhas e tal. Se você estiver vendo isso acontecer com alguma colega de vocês, avisa na hora, porque essa substância é extremamente potente, tá? E atua numa concentração pequena, de 14 a 42 miligramas por quilo, para uma pessoa de 70 quilos, né? Vejam, é bastante perto se a gente for comparar, obviamente, com o LSD, né? Mas é uma quantidade facilmente colocada ou colocada numa bebida alcoólica, certo? E aí a pessoa simplesmente começa a apagar rapidamente, né? Olha aí, os efeitos começam 15 minutos depois da ingestão, né? E quando a pessoa vê lá, o mal intencionado, o meliante,
colocou lá na bebida da pessoa um Boa Noite Cinderela. A hora que a pessoa bebe, ele já sabe que a pessoa vai começar a apresentar fala arrastada e é rápido, ok? E a pessoa vai achando que começa a achar que ela está alcoolizada, né? E aí o malfeitor pega a pessoa e fala: estou ajudando, vou levar para o carro dela, vou levar para casa, tal coisa do gênero, né? Dá uma olhada, a meia-vida é super curta, de 27 minutos. Portanto, é rápido o efeito, né? E por isso que é extremamente difícil de ser detectado esse trem num exame de corpo de delito. Porque até que a pessoa acorde, tome noção, fala assim: nossa, será que eu fui estuprado? Será que o que aconteceu comigo? E passaram-se algumas horas, ela entra naquele estado de choque, a hora que percebe que foi estuprada, demora até a delegacia, então até chegar a fazer o exame de corpo de delito, muitas vezes já se passaram várias horas, quem sabe dias, e aí não consegue, obviamente, detectar, mas é nada no sangue da pessoa, né? Essa daqui, diferentemente da ketamina, ela tem uma relação de dose e efeito muito bem conhecida, muito bem definida, né? A gente sabe que a menor fração é excretada de forma inalterada na urina, né? E tem uma distribuição super rápida, justamente por causa desse efeito. E dá uma olhada no volume de distribuição. Se a gente tinha um volume de distribuição super alto lá para fenciclidina, para ketamina e tal, e para o LSD, já aqui para o GHB é muito baixinho, entre 0,19 e 0,4 litros por quilo. E é uma substância que atravessa facilmente a barreira hematocefálica, pensando que é um precursor de GABA. GABA atua no cérebro, certo? Bora lá. E aí, o mecanismo de ação do GHB tem duas proposições principais, tá? Primeiro, é que ele possa, ele mesmo, conseguir ativar os receptores GABAérgicos, né? Pode ser uma ativação pré ou pós-sináptica, né? E alguns pesquisadores propõem que ele seja um agonista de GABA-B, né? De baixa afinidade, ou que existiria um receptor específico para o GHB, tá? Existe evidência de que ele exista, até onde eu tenho conhecimento ainda ele não foi identificado ou cristalizado, tal, né? E a evidência farmacológica de que ele seja do tipo metabotrópico e não ionotrópico, né? Provavelmente acoplado à proteína G, e tem uma distribuição não uniforme no cérebro, né? E ainda, obviamente, como ele é um precursor GABAérgico, pode atuar numa neurotransmissão semelhante à neurotransmissão GABAérgica, é possível que ele tenha papel na neurotransmissão dopaminérgica, onde ele reduz a liberação de dopamina, né, nas estruturas mesolímbicas, levando à redução locomotora, e aumento da neurotransmissão dopaminérgica nas estruturas corticolímbicas, né? Que aí leva os estados de euforia, o potencial de abuso, redução dos sintomas de abstinência. Isso tudo está associado com um mecanismo que eu já expliquei na aula de cocaína, que eu já falei para vocês, que é justamente aonde que esse neurônio GABAérgico vai estar atuando, né? Então ele vai estar inibindo a liberação de dopamina ou ele vai estar inibindo a inibição da liberação de dopamina, né? E aí isso vai depender da área do cérebro, né? E por isso esses efeitos diferentes dependendo da região. Legal. Efeitos agudos. Em doses baixas. Primeiramente, um estado de euforia, mesma coisa do álcool, né? Afinal de contas, o mecanismo é semelhante. Um estado inicial de euforia, relaxamento muscular, desinibição social, um relaxamento próprio da pessoa se sentir relaxada, né? E conforme a concentração plasmática vai aumentando, a pessoa vai entrando no estado de sedação, da mesma forma que benzodiazepínicos, da mesma forma que álcool, ok? Nas doses elevadas, ou seja, com aumento de dose, a pessoa começa a apresentar dificuldade para falar, sabe aquela fala arrastada de bêbado? Mesma coisa, né? Tontura, náusea, vômito. Parece bebedeira, né? Parece, o efeito é bastante semelhante. E na overdose acontece exatamente o que acontece com os barbitúricos, os benzodiazepínicos, que atuam na neurotransmissão GABAérgica também. A pessoa entra num quadro de depressão respiratória, inconsciência, coma. Mas, diferentemente dos benzodiazepínicos, e mais semelhantemente aos barbitúricos, o GHB tem um limiar de dose entre efeito que é subjetivo e a overdose pequeno, né? Então, é o que o pessoal chamaria, se fosse um fármaco de baixo índice terapêutico, né? Como o GHB, que no nosso caso não está sendo usado para terapia nenhuma, então a gente fala de limiar ou intervalo de segurança, ou margem de segurança, tá?
E isso está mais associado principalmente a várias tomadas num curto período de tempo, né? E o mais comum é as pessoas, quando ela não está usando isso como date rape drug, ela está usando para se chapar, vamos dizer assim, você tem uma mistura disso com benzodiazepínicos, com álcool, o que amplifica o problema, já que são ações sinérgicas. Legal. E os efeitos crônicos? Existe tolerância? Da mesma forma que existe para etanol, para benzodiazepínicos, também existe tolerância ao GHB. Existem já alguns experimentos com animais que demonstram que a administração consecutiva leva aos efeitos de tolerância, ou seja, o animal precisava de doses maiores para obter o mesmo efeito. E essa tolerância, ela pode ser uma tolerância cruzada com o etanol, ou seja, se a pessoa tem já tolerância ao etanol, que atua sobre neurotransmissão GABAérgica, ela também vai apresentar tolerância ao GHB, ou seja, ela precisa de doses maiores para causar o mesmo efeito, né? Agora, dependência, sugere-se que sim, né? Que deva ter, assim como benzodiazepínicos tem, assim como o álcool tem, né? Existe a evidência mecanística, né? Ou seja, a liberação de dopamina e tal, né? Mas a gente não tem dado epidemiológico suficiente sobre usuários de GHB para falar o quanto que ele pode causar dependência, né? E por isso a gente estima que deve existir essa dependência, né? Mas em animais nós não temos os estudos que mostram os sintomas de retirada, né, do GHB neles, ou seja, diferentemente dos benzodiazepínicos, que isso já está muito bem elucidado, né? Mas em humanos há relatos, ou seja, relatos de estudo de caso, que dizem sobre esses sintomas, né? Principalmente com as características de tremor, taquicardia, ansiedade, insônia. É um quadro bastante semelhante ao quadro de retirada de benzodiazepínicos em pessoas dependentes, tá? Aí, quadro de alucinação, vômito, delírio, né? Legal. A aula já está comprida demais. E agora a gente vai falar sobre quem, para fechar a aula. Não podia faltar, estamos no Brasil, país da ayahuasca, ou Huasca, ou vários outros nomes. Vamos ver aqui quem é essa ayahuasca. A ayahuasca é uma droga que também é conhecida como huasca, iagé, daime, vegetal. Cada lugar do país chama de um jeito, tá? É uma planta nativa das regiões dos Andes até a Amazônia, e a gente tem, até aqui no Distrito Federal, tem plantação dessas queridas plantinhas aí. Por quê? No Brasil, essa substância, ou as substâncias que são tiradas dessas plantas, elas são legalizadas para fins religiosos, tá? Como assim? Você já deve ter ouvido falar em grupos como União do Vegetal, Santo Daime, que são grupos que se reúnem para fins espirituais, para fins religiosos, e que alegam trazer a cultura indígena do uso dessa combinação de plantas, na verdade, né, que é a ayahuasca, para fins cerimoniais, né? Os índios realmente usavam a ayahuasca, tá? Essa é uma tradição, sim, que veio dos índios amazônicos, tá? A partir de duas plantas que são chamadas de mariri e a chacrona, nós produzimos uma bebida castanho avermelhada, né? De nome ayahuasca, que significa, numa língua que eu não sei qual não deve ser tupi-guarani, cipó da alma. Uma língua indígena deve ser, né? Por que cipó? Porque uma das plantas, o mariri, é um cipó, ok? O nome científico desse cipó é Banisteriopsis capi, ok? Já a chacrona é a Psychotria viridis. Quem contém a maior quantidade de substâncias alucinógenas, na verdade, não é o cipó, tá? É a chacrona, né? Mas não que as substâncias do cipó também não tenham potencial, ok? Vamos ver quais são essas substâncias aqui. Olha aí, ó. Mariri. O mariri é o cipó, certo? O que ele tem? Armina, armalina e tetrahidroarmina. 3 principais constituintes, tem vários outros, tá? Mas esses são os 3 principais ativos. Na planta,
o teor dessa mistura aí de armina, armalina e tetrahidroarmina chega até quase 2%, tá? Tirei de um artigo essas concentrações entre 0,05% a 1,95%. E qual que é o tchan dessas substâncias aí? Elas são inibidoras da MAO. Quem que é MAO, professor? MAO é uma enzima chamada monoamino oxidase, que se você lá na farmacologia não viu essa enzima, meu amigo, o que você está fazendo aqui? Como é que você está entendendo o que eu estou falando até agora? Você está aqui 1h40, 1h30 de vídeo, você está aí me assistindo sem saber o que é MAO? Não, eu sou o MAO, tio MAO. Eu estou falando da MAO, monoamino oxidase, que é uma enzima que faz a degradação de neurotransmissores, existente na fenda sináptica e também nos neurônios pré-sinápticos. Ah, é? Ela quebra principalmente as monoaminas, né? Como noradrenalina e como a serotonina também, né? E aí essas enzimas conseguem inibir, essas substâncias conseguem inibir a enzima monoamina oxidase. Já tô maluco, que já 1h30 de aula, tô cansado. E fazendo essa inibição, vai sobrar o quê? Neurotransmissor na fenda sináptica. Então, esse é o mecanismo por onde essas substâncias atuam, tá? Mas o principal motivo de ser necessário a introdução desse cipó na bebida do ayahuasca é porque os ativos que estão da chacrona, que vem da chacrona, que são o DMT e o 5-metox-DMT, dá uma olhada aqui neles, ó. Olha só, esses daqui têm uma semelhança com quem? Com a serotonina. Eles são os agonistas dos receptores 5-HT2A. Mas, o que acontece? Essas duas substâncias que estão aqui, se a pessoa ingerir por via oral, que é o que acontece, ela pode ser degradada, justamente porque eu tenho monoaminoxidase no intestino. Portanto, quando a pessoa ingere, se ela ingerir só um chá de chacrona, provavelmente ela vai ter um efeito muito fraco ou quase nada, porque a maior parte do DMT, do 5-metox-DMT, vai ser degradado no intestino. Mas, quando administrado junto com o chá do mariri, quando é feito junto, vai ter então a administração dos inibidores da MAO. E aí, o DMT e o 5-metox-DMT não serão degradados no intestino e vão poder ser absorvidos e atuar no sistema nervoso central. Ah, legal. E o teor na planta varia de 0,1 a 0,66%. Então vejam, para cada 200 ml de chá, um copinho, normalmente é aquele copinho, é esse copinho aqui que o povo usa nos centros ritualísticos, tá? Cabe 200 ml aqui, né? Deixa eu ver. 180 ml. Um copinho desse vai ter 30 mg de armina, uns 10 mg de tetrahidroarmina e 25 mg de DMT. Que vai ser o que a pessoa vai se expor, né? E aí, como eu falei para vocês, ó, o DMT é inativado por via oral. E as beta-carbolinas, que são lá as substâncias do cipó, são inibidoras dessa MAO. Elas vão garantir que o DMT possa ser absorvido, né? Ela vai chegar no sistema nervoso central e elas também vão atuar, as beta-carbolinas também vão atuar no sistema nervoso central, certo? E aí tudo que eu já falei para vocês, né? O DMT ele é um agonista dos receptores 5-HT e ativam o subtipo de receptor serotoninérgico 5-HT2A. E aí as beta-carbolinas também aumentam os níveis das monoaminas no sistema nervoso central, né? Legal. E o que acontece então quando a pessoa usa esse chá de ayahuasca? Vai ter um aumento da serotonina, né? Além, obviamente, do efeito direto do DMT, né? Esse aumento da serotonina leva à sensação de bem-estar, de felicidade, aumento da libido, alucinações, certo? Que é o efeito típico de ativação de receptores serotoninérgicos. Veja, o aumento dessa concentração de serotonina compete com o DMT, que é o ativo da chacrona, certo? E o que acontece? Quando você vai tendo o aumento da liberação de serotonina, você também vai ter uma competição dela com o DMT. E isso é o que leva a uma atenuação dos efeitos, tá? É o que leva
a pessoa começar a deixar de ter os efeitos. No início, logo após o uso, a pessoa apresenta aí vertigem, náusea, euforia, uma excitação agressiva, alguns relatam, né? E uma alucinação visual, né? Imagem de animal, conversa com divindades, e é por isso que a pessoa começa a usar isso para fins ritualísticos, né? Obviamente que isso não se dá unicamente por causa do efeito da substância no cérebro, né? Vamos pensar aqui. Como é que é feito esse uso, né? Uma coisa que a gente não para falar quando a gente está dando uma aula de toxicologia sobre substância de abuso é sobre o padrão de uso, né? Sobre a forma de uso ou a situação de uso, mais necessariamente, né? Quando a pessoa faz o uso de uma substância de abuso dessas, sozinha, por exemplo, os efeitos que ela vai ter provavelmente vão ser diferentes dos efeitos que ela vai ter num momento ritualístico. Por que isso? Porque todo o ambiente onde a pessoa está fazendo orações, está emanando mantras, está num estado de espírito completamente diferente de quando ela está em casa, com barulho, ruído, mãe falando, tio falando, sei lá o que, cachorro latindo, tarará. É completamente diferente. Da mesma forma, isso não acontece só com a ayahuasca, tá? Então a gente tem essa mudança, ou essas sensações diferentes, quando a pessoa está fumando maconha sozinha, ou quando está numa rodinha com a galera, não sei o quê. É diferente? É diferente. Para a ayahuasca isso é fundamental, tá? E é exatamente por isso que no Brasil é legalizado para essas finalidades ritualísticas, certo? Que são justamente atividades onde vão acontecer num grupo de pessoas, né? E esse grupo de pessoas está fazendo para uma finalidade de crescimento espiritual, tal, né? Eu não estou aqui para julgar a religião de ninguém, certo? Se você acha que isso é bacana, que vai te levar num lugar positivo, meu amigo, vai lá, vai fundo, certo? É permitido por lei, não está bagunçando com a vida de ninguém. Massa, né? O problema é quando a gente tem casos aí onde o pessoal vai fazer uso recreativo desse tipo de substância, né? E consegue acesso por essas vias ritualísticas, né? Onde não deveria ter, né? Em humanos, nós vemos um aumento da pressão arterial sistólica e diastólica, como efeito secundário, né? E uma coisa que é muito discutida. Sabemos que a ayahuasca não tem um risco mínimo de causar dependência, justamente por causa do mecanismo de ação, que é essencialmente serotoninérgico. Tá? Apesar de atuar em outras monoaminas, não é tão preponderante. Tá? Agora, existem vários usuários de ayahuasca que relatam dentro dos fóruns, e tem gente fazendo pesquisa em cima disso, inclusive, falando que a ayahuasca poderia ajudar na retirada de dependência de outras substâncias, como álcool, cocaína, que são substâncias muito mais facilmente associadas à dependência. Tá? E algumas pesquisas mostram alguns dados epidemiológicos, né, onde a pessoa consome o chá de ayahuasca e ela deixa de ingerir outras substâncias, né? Agora, a pesquisa, pelo menos da que eu tenho conhecimento, né, que tem maior nível de evidência, usou um número de usuários, foi ótimo, né? Teve um número de usuários de 95 pessoas, e essas 95 pessoas eram usuárias de várias drogas, maconha, e começaram a usar a ayahuasca. Elas até conseguiram, a maior parte delas conseguiu se liberar de outras drogas, mas não da maconha. Potencialmente, pode existir uma relação entre as plantas, elas estão mancomunadas contra o nosso organismo. Não, né? Mas possivelmente por causa do mecanismo, né? O mecanismo de ação, o receptor canabinoide, pode não ser afetado pela ayahuasca. Agora, ainda precisa de muito estudo, tá? Não saiam falando por aí que a ayahuasca tira dependência de outras substâncias, pelo amor de Deus, ok? Por quê? Ainda isso precisa ser estudado de forma epidemiológica. Do mesmo jeito que para provar a tal da vacina do Covid, a galera precisa fazer ensaios clínicos randomizados, duplo cego, tarará, uísque, sachê. Para fazer esse tipo de avaliação, nós também precisamos desse tipo de estudo. Não dá para a gente se basear em 1, 2, 3 estudos feitos
com um número de usuários pequeno ou ainda sem protocolo clínico estabelecido para fazer esse tipo de afirmação, ok? Se vocês saírem fazendo esse tipo de afirmação e falar que fui eu que disse, fake news, ok? Não propague fake news, pelo amor de Deus. Bom, eu acho que era isso que eu tinha para a aula de hoje sobre alucinógenos. Então se preparem, porque vai vir aí, vai chegar aí, uma hora onde eu vou falar sobre anfetaminas logo depois disso daqui. Portanto, eu espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo da aula de hoje. Outra aula comprida, né? 1h40 de vídeo quase. Espero que vocês fiquem bem, que vocês possam... Ó, seta na minha cara. Quando eu conseguir gravar com a seta, eu deixo ela sempre no meio da minha cara, assim, ó. Então, espero que vocês fiquem bem, espero que vocês passem bem, cuidem dos seus familiares. Um abraço. FOI. Fui.